Olha só, teremos, neste final de semana, uma partida bastante importante para as pretensões do Fortaleza na competição, né. Fortaleza vai encarar o Sport dentro de casa, em uma partida que, na minha opinião, pode não ser tão simples assim como muitos estão pensando. Muitos dão essa partida como ganha, né. Acho que hoje um pouco menos em relação ao que foi anteriormente, mas ainda assim muitas pessoas acham que, são pontos para se conquistar dentro de casa contra um adversário que mal consegue respirar no campeonato. Mas o Laio corre risco contra a equipe do Leão, tá? Neste caso, o Leão da ilha, né? O Sport Recife. Veja, a situação é complicada, entre outras coisas, porque se trata também de um clássico regional, mas também um clássico brasileiro, né? Precisamos pontuar essa questão. Estamos diante de duas equipes aí que são muito grandes no futebol brasileiro, são duas equipes grandes do futebol brasileiro. Eu sou contra qualquer tipo de classificação de um gigante nordestino como time pequeno ou time médio. Eu não consigo entender a diferença de grandeza de um gigante nordestino em relação ao time aqui da capital paulista ou do Rio de Janeiro. Claramente que do ponto de vista de títulos, podemos pontuar que há diferenças. Mas nesse sentido, inclusive, o Sport Recife é também um gigante, né? Porque tem duas conquistas nacionais. Ok? Duas conquistas nacionais. O Fortaleza não tem esse nível em termos de conquista, mas o Fortaleza é o clube que patrocinou um dos maiores projetos recentes do futebol brasileiro, que fez a equipe do Laio alçar bastante, um voo, né, bastante significativo, né? O Fortaleza passou a ser um time que ganhava partidas dentro e fora de casa de qualquer adversário. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, enfim. Isso também é um time grande, tá? Agora, o elemento principal para mim que categoriza uma equipe como gigante tem a ver com a torcida e também com a ocupação dos seus estádios. Então, um Red Bull Bragantino da vida, a despeito de ser uma SAF, jamais vai ser um clube grande enquanto não tiver uma grande torcida. Para mim, pode conquistar título, não adianta. Não é o Fortaleza. Não tem o nível do Fortaleza, né? O Sport Recife, né? O Red Bull Bragantino também não tem o nível do Sport Recife. A gente tem alguns clubes hoje crescendo no futebol brasileiro, né? Alguns projetos, né? Poucos, né? Mas temos o projeto do Mirassol. O Mirassol corre o risco de ir para a próxima Libertadores de América, né? Pode até ir. Mas não é o Sport Recife e também não é o Fortaleza. Então, a gente tem o confronto de duas grandes equipes aí que estão lutando contra o rebaixamento. A situação do Fortaleza é tão drástica neste momento que se a equipe perder para o Sport, ela vai ser a pior equipe em aproveitamento no Campeonato Brasileiro. É simples. Hoje, o Sport é o último colocado, o Fortaleza é o penúltimo colocado, né? Mas se a equipe do Fortaleza perder esse jogo, ela vai ficar, né, com o pior, né, aproveitamento do Campeonato Brasileiro. O Sport tem 14 pontos em 22 partidas, né? O Laio tem 18 pontos em 23 partidas. De tal sorte que se o Sport vencer, vai a 17 pontos, fica com o número de pontos perdidos, né? Muito sério, mas não tão grave quanto o número de pontos perdidos pelo Fortaleza. Olha a importância desse jogo. Olha a importância desse jogo, tá? O Fortaleza não pode se dar o luxo de não vencer. O empate, para mim, é o resultado, mesmo estando na zona do rebaixamento, é um esporte, é um resultado, para mim, interessante para o esporte, tá? Que joga fora de casa. E acho que a proposta do esporte pode ser melhor representada dentro de campo do que do Fortaleza. Qual é a proposta do Fortaleza? Até o momento, ela é muito parecida com aquela que havia anteriormente. Como é que se faz para jogar dentro de casa e ganhar? Tendo uma posse de bola,
sem deixar espaços para o adversário. O Lion vem enfrentando esse problema. Joga com percentual de posse de bola menor do que os seus adversários. E quando se arrisca, né, a ter um percentual maior, em geral, deixa espaços que os adversários costumam aproveitar muito bem. Ora, esse tipo de situação coloca uma vantagem para a proposta do esporte, que vai jogar em Fortaleza atuando no jogo especulativo, defensivo especulativo, do contragolpe. Ou seja, o esporte não vai mudar a sua proposta. Quem vai precisar mudar a sua proposta é o Fortaleza. E se o Fortaleza não mudar a sua proposta, qual é o risco de empatar dentro de casa? O que é um resultado ruim. Ou de até mesmo perder. Porque depender da adoção dessa proposta aí, defensiva e especulativa, a equipe pode perfeitamente até conseguir fazer gols. Né? Mas se não faz gol no primeiro tempo inteiro, vai atuar da mesma forma no segundo tempo? Né? Com o esporte já entendendo quais são as principais ações, né? Do Fortaleza, né? Dentro do campo adotado para jogar, né? Então, veja, é um jogo muito difícil para os dois times. Em termos de proposta, a gente consegue perceber que a do esporte pode se assentar melhor no Castelão. Fora isso, gente, é importante também ressaltarmos, o Fortaleza está devendo, né? Não está bem. Não é porque o Palermo chegou ganhando uma partida, porque era uma partida para ganhar, né? Vamos combinar? Agora, o fato é que, na minha opinião, teve tempo aí para fazer alguma coisa, né? De diferente. E até o momento, a resposta da equipe não é a altura de uma resposta necessária para a equipe reagir. Precisa entregar muito mais. Houve muita contratação, houve investimento no técnico, e o Fortaleza precisa entregar resultado. Qual é o problema neste caso aí? O outro problema em relação ao momento do Fortaleza e ao momento do esporte. O momento do Fortaleza, mesmo que a equipe não esteja bem em toda a temporada, desde o começo do Brasileirão, a equipe aí ela vive em volta, né? Com essa percepção de que ela pode reagir. Porque a equipe já viveu isso no Campeonato Brasileiro. Então, estar na zona do rebaixamento e viver esses problemas não é algo novo para o Fortaleza. Né? Mas a reação está demorando. Está demorando muito para acontecer. E ela não é sinalizada de uma forma importante, né, convincente dentro de campo. Então o Fortaleza está desconfortável. Ora, o esporte também não está? Está muito desconfortável. Mas isso acontece desde, vamos lá, da terceira rodada do atual Campeonato Brasileiro. Pelo menos, né? O esporte já viveu o inferno nessa competição. Ficou assim, por inúmeros jogos sem obter a sua primeira vitória. Então, já há uma certa capacidade, né, de se adaptar às dificuldades, bem maior no caso do esporte do que do Fortaleza. Também a comissão técnica atual, na minha opinião, do esporte, consegue, né, tem conseguido aí entregar um pouco mais de credibilidade, né? Essa vitória contra o Corinthians foi vital para isso. Foi muito importante. Essa vitória da equipe do esporte contra o Timão, que dá confiança para o trabalho do Daniel Paulista. Neste momento, o Daniel Paulista representa a comissão técnica que é muito mais, né, bancada pelos seus jogadores do que a comissão técnica do Fortaleza. Não é que o Palermo já esteja há muito tempo, não é isso. É que no caso do Palermo, parece haver uma certa continuidade. E esse é o grande problema do Palermo, na minha opinião, até o momento. Ele precisa romper com essa impressão de continuidade. Continuidade no seu trabalho em relação ao trabalho do Vojvoda. Porque essa impressão, tá, também mantém o desgaste anterior. Também mantém a tensão anterior. E também mantém a dificuldade de achar soluções para os problemas da equipe, como havia no comando feito pelo Vojvoda anteriormente na equipe do Lion. Então, duas coisas aqui. Primeiro, não é um jogo fácil. É um jogo dificílimo para o Fortaleza. Se o Lion perder, fica
com a pior campanha do Brasileirão. E essa situação, ela é também difícil, por quê? Porque, em geral, quando a equipe se salva do rebaixamento, a equipe vai para a Sul-Americana, né? Há muita gentileza aí por parte dos critérios da Conmebol, que o time é quase improvável que a equipe não vá para a Copa Sul-Americana quando ela escapa do rebaixamento, né? O Fortaleza corre o risco de não ir. O Fortaleza corre o risco de não ir, gente, tá? Um detalhe importante aí sobre a competição neste momento, e também em relação ao Fortaleza, é que a despeito de tudo, o Fortaleza está com uma sorte danada, né? É impressionante como a sorte, ela vem ajudando o Fortaleza, e a sorte não ajuda de graça. A sorte, né, fortuna greco-romana da sorte, né, essa deusa aí, ela costuma agraciar, né, aqueles que bem fazem o seu trabalho. Então a sorte ainda acompanha aquele Fortaleza vencedor, mas ela começa a se desgastar. Num certo momento, ela pode perfeitamente abandonar o Laio. Do que eu tô falando? Tô falando que as equipes que estão à frente do Laio, elas vêm perdendo. O Juventude vem de 2 derrotas. Nos últimos 3 jogos, 4 jogos, 3 derrotas. Né? A equipe do Vitória, nos últimos 4 jogos, 3 derrotas. Ambas perderam as suas 2 últimas partidas. Tá? A equipe do Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos, foi 1 empate e 4 derrotas. Ok? O Santos, nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Ou seja, todo mundo que está à frente do Laio, acima aí na tabela, vem muito mal também. Isso está ajudando o Fortaleza. Porque se houvesse uma reação aí um pouco maior de algumas equipes, o problema do Laio poderia ser ainda maior. O Laio está com 18 pontos, está com 3 atrás aí da equipe do Juventude, né? Mas já está com 4 pontos atrás do Vitória, por exemplo. Embora o Vitória tenha um jogo a mais do que o Fortaleza, né? Então, o que acontece? É preciso não contar com a sorte. É preciso, né, ajudar também um pouco a própria sorte, né? Se nós olharmos para os próximos confrontos do Laio, o outro jogo é também na Arena Castelão contra a equipe do São Paulo, que hoje é uma equipe extremamente instável. Fortaleza pode ganhar do São Paulo dentro de casa, tá? São Paulo hoje está numa fragilidade tática impressionante. O outro jogo é fora de casa? É contra o Juventude, tá? É uma batalha aí para ver quem se salva, né? Mas vamos combinar, é melhor pegar o Juventude fora de casa do que o Palmeiras, do que o Flamengo, do que um Cruzeiro neste momento, né? E aí o Fortaleza volta a jogar no Castelão contra o Vasco da Gama. Pelo amor de Deus, a tabela tá ajudando, né? Tá ajudando. Tem que se aproveitar, porque depois, aí a tabela começa a complicar. É Cruzeiro fora de casa, né? É Flamengo na Arena Castelão. E aí tem um jogo contra o Santos, que é uma equipe que agora tá sem o Neymar, então tende a crescer, na minha opinião. O Neymar vai ficar sem jogar provavelmente a temporada toda, né? E aí, na minha opinião, a equipe pode crescer sem o Neymar, porque, na minha opinião, o Neymar atrapalha o Santos, tá? E aí depois, posteriormente, tem o clássico, né? O grande clássico contra o seu arquival, o Ceará, né? O curioso desse jogo contra o Ceará é que é um jogo dentro de casa, de certa forma, depois volta a jogar em casa contra o Grêmio. Mas teremos aí, no mínimo, 2 jogos difíceis contra o Cruzeiro e contra o Flamengo, então tem que se aproveitar desses jogos dentro de casa, contra o Sport, contra São Paulo, né? Também dentro de casa, e os 2 jogos fora contra. O jogo contra o Juventude fora e volta a jogar no Castelão contra, no caso, o Vasco da Gama. Tem que se aproveitar disso daí, né? Porque depois as complicações da tabela podem aparecer. Então, gente, na minha opinião, é um jogo de campeonato, tá? É um jogo que pode decidir, né, a permanência na Série A. Não é um jogo qualquer. É um jogo extremamente importante. E se não conseguir vencer, pressão também será colocada sobre o trabalho, né, do Palermo, tá? Pressão será colocada sobre o trabalho do Palermo. Vai ficar muito mais complicado depois uma reação diante de tanta pressão como a que pode acontecer caso a equipe do Laio não consiga superar a equipe do Sport no Castelão, tá? Então é muito importante ganhar esse jogo, tá? E na minha opinião, Fortaleza
neste jogo contra o Sport, não é favorito. Ao meu ver, é um jogo em que o empate diz muito mais sobre este confronto, pelo menos a priori, do que propriamente o favoritismo de uma parte ou de outra. Agora, se nós temos ali uma igualdade de condições, e se nós olharmos para a proposta de jogo que cada time executa fora de casa, e no caso do Fortaleza dentro de casa, precisamos combinar que a proposta do Sport vai se assentar melhor no Castelão. E isso pode favorecer a equipe do Leão da Ilha contra, né, o Leão do PC. Tá bom, gente? Então é isso. Grato demais pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final.